Em 2018, os meus exames começaram a piorar na questão renal. Dia 1º de abril, a doutora chegou para mim e falou que eu teria que fazer diálise, né? Eu sempre tive muito medo dessa palavra, hemodiálise. Eu tinha um pavor, assim, enorme. Então, ela disse que existia outra possibilidade, que era a diálise peritoneal, que eu podia fazer em casa. Então, aquilo deu uma acalmada nessa questão do medo, né? O paciente, então, que perdeu a função do rim e que precisa ir para hemodiálise, ele fica vulnerável, né, a quadros infecciosos, embora os equipamentos hoje em dia eles sejam muito seguros, né? Existem alguns riscos de complicações durante a hemodiálise, mas são muito baixos, só que envolve ele perder 12 horas por semana da sua vida fazendo o seu tratamento. A diálise peritoneal não é diferente é menos invasiva que a hemodiálise, né? Na diálise peritoneal, ele pode fazer em casa, à noite, durante o sono. Teoricamente, ele fica livre, né, para o dia a dia, então ele tem mais liberdade para trabalho, para viagens, enfim. É um fio, que é um catéter que vai na barriga, que é conectado numa máquina. Essa máquina eu levo para casa, a clínica empresta. O que acontece? A máquina, tu bota bolsas em cima dela, que contém glicose. Então, é uma bolsa de 6 litros. Você entra 2 litros, eu me conecto, toda noite me conecto. Entra 2 litros de daquele líquido ali e fica ali parado por um período. Depois de um certo tempo, ele sai pelo ralo. Depois entra mais 2 litros, fica ali por um tempo e sai pelo ralo. Mas tem essa questão da higiene, né? Porque como é tipo um furo de orelha, sabe? É um furo de orelha que fica o fio para fora. Então, qualquer coisa que possa entrar é uma bactéria que entra no nosso corpo, né? Então, pode dar infecção e até tu perder essa questão de poder usar a diálise peritoneal. Por fim, nós temos o transplante renal. E o transplante renal ele é considerado das 3 terapias a melhor, porque ele garante qualidade de vida e uma sobrevida melhor em relação aos outros 2 métodos. A gente faz com uma equipe multidisciplinar o transplante renal. Tem o cirurgião vascular e o urologista que participam da cirurgia. E quem faz o controle clínico e o pós-operatório da parte clínica é o nefrologista, que é o médico que cuida da doença renal. A questão do transplante, daí a doutora comentou comigo que, né, seria bom para a minha qualidade de vida, para mim não ter que depender da vida inteira de uma máquina, para mim entrar na lista de transplantes. Então eu entrei dia 1º de outubro, né? Só que, claro, é uma burocracia, tu tem que fazer exames, tu tem que ir em psicólogos e para fazer, né, toda essa questão. Então, dia 1º de outubro eu entrei para a lista. Engraçado que depois do dia 1º de outubro, toda vez que o telefone tocava, era uma agonia. Era uma agonia, assim, toda vez que o telefone tocava, assim, do celular, do telefone de casa, do mercado. Então, demorou, assim, umas semanas, assim, para mim, tipo, saber que, tipo assim, não ia ser de um dia para a noite, né? Hoje são realizados em torno de 2.800 transplantes renais por ano no Brasil e só não se realiza mais transplantes pela absoluta falta de doadores. Então, quando o paciente perdeu a função do rim e ele entrou para esses tratamentos de hemodiálise ou diálise peritoneal, ele está apto a entrar na lista de espera. Ele pode entrar na lista de espera também se ele ainda não entrou para essas modalidades, mas ele tem uma taxa de filtração glomerular, que é o quanto o rim funciona, abaixo de 10 ou abaixo de 15 se ele for diabético. Aí ele pode entrar na lista para ser submetido ao transplante pré-emptivo que a gente chama.
a lista única de transplantes, né? A gente fala em lista única, não fala fila, né? Porque fila parece que eu estou em primeiro, segundo, terceiro. A gente fala em lista, porque é uma lista dinâmica. Quando a família diz sim para a doação, é feita uma bateria de exames na pessoa que vai doar os órgãos, para ver questão de compatibilidade, tipo sanguíneo, né? Tem que se achar as pessoas iguais a que está doando. Tudo isso é enviado para a Central de Transplantes, que fica em Porto Alegre, e ela que vai dizer que o órgão do seu João vai para o ciclano, e assim vai, né? Ela que vai gerar a lista. Depois de tudo isso, vem uma equipe de Porto Alegre para fazer a captação dos órgãos aqui no Pompeia, e levam esses órgãos de novo para Porto Alegre para fazer biópsia e alguns outros exames de compatibilidade. Então, surgindo um órgão para um determinado receptor, a primeira triagem que é feita é a compatibilidade ABO. Depois disso, a compatibilidade HLA, que são proteínas das células do doador que tem que ser compatível com a do receptor. No caso do rim, além de todas as compatibilidades, a gente tem a compatibilidade imunogenética, que a gente vai avaliar os anticorpos do doador, né, os antígenos do doador com os anticorpos do receptor, para ver se eles são compatíveis. Porque se o receptor tiver muitos anticorpos contra esses antígenos do doador, acaba sendo incompatível e dá rejeição do órgão. Sendo compatível ABO, uma boa compatibilidade HLA e um cross-match negativo, esse órgão, então, é disponibilizado de acordo com a lista para o receptor. Surge um doador, todas essas características são lançadas num sistema nacional com exames laboratoriais, sorologias, o tipo sanguíneo e o tamanho do órgão. Com isso, o sistema vai gerar uma lista de receptores por ordem, tendo alguns pacientes que podem estar em priorização. Eles estando em priorização, eles sobem na lista. E aí eles têm a chance de serem transplantados mais rápido. E você chama o candidato a receptor, avisa ele que tem essa possibilidade para transplante, coloca em jejum, chama ele para o setor, para o serviço e é feita a preparação. Esse receptor vai receber o órgão, a equipe de transplante ela vai receber com os nomes, com as iniciais idealmente, um código que é gerado no Sistema Nacional de Transplantes desse doador e as características desse doador. Por quê? Porque ela vai precisar tratar e cuidar do receptor, se esse doador estava em tratamento para alguma infecção, se ele tinha algumas características, alguma sorologia que precisa ser cuidada no receptor. Então a equipe transplantadora tem os dados clínicos desse doador, né? E a lei recomenda que não se entre em contato o doador e o receptor. O fato de ter contato família doador e receptor, daqui a pouco o doador, né, a família do doador se apega nesse receptor, doa um coração para esse receptor. Ah, aquele coração é o coração do meu filho. E começa a ter sentimentos para esse receptor e ir em busca dele, querer ter um relacionamento que às vezes o receptor não quer. 2019 foi o melhor ano em termos de transplante no país. Agora que nós temos o controle da pandemia, os números estão voltando a crescer e o nosso desafio é voltar aos parâmetros de 2019 ou, idealmente, superá-los. Nós podemos ter doadores vivos e doadores falecidos. Em torno de 10% dos transplantes realizados no Brasil são doadores vivos, que tem que ser um parente consanguíneo, ou pode, eventualmente, conforme a imunologia, de ser a esposa ou o marido. O Lucas, meu marido, se propôs a tentar ser o doador, né? A gente tinha esperança, mas eu tinha na minha cabeça que poderia não dar certo. Não poderia não dar certo, porque é casos assim que
é sorte mesmo, né? E Deus. Então, eu lembro que a gente entrou em processo, né, de exames, de compatibilidade. Eu lembro o dia que a Cassi me ligou, eu estava lá na escada de casa, lá do mercado, e ela me ligou dizendo que a gente ia para o próximo passo, né, que era para fazer o exame para ver do rim do Lucas, ver se estava tudo bem, porque foi compatível. A diferença do doador vivo é que, por exemplo, o paciente, um parente ou o cônjuge, numa sala é retirado o rim, a gente faz, depois da retirada do rim, que é tirado por videolaparoscopia, a gente faz a lavagem, faz a limpeza do rim para não formar coágulos dentro da artéria, e na outra sala, o paciente receptor, ele já está com um outro colega da equipe, com a abordagem pronta, e em menos de 1 hora o rim já vai estar funcionando no outro paciente. A doação do vivo, ela é um pouco diferente, porque a doação do vivo, ela tem data e hora para acontecer, então é uma cirurgia eletiva, né? Então, eles internam um dia antes e é deixado em jejum, todos os testes de compatibilidade já foram feitos, então é uma cirurgia mais tranquila. A do doador falecido, ela é feita assim de emergência, né? Quando há disponibilidade do órgão. Um paciente que faz um transplante de doador falecido, o rim ele volta a funcionar, ele fica uma janela de 8, 10, 11 dias até voltar até a função, por esse tempo que ele ficou em condições de resfriamento. Ao contrário do rim de doador vivo, que ele vai voltar a funcionar muito rápido, em menos de 1 hora ele já vai estar reimplantado no receptor. A recuperação para o transplante do doador vivo, ela é muito mais rápida do que a do doador falecido. No doador falecido, nós temos as características do doador, o tempo que esse órgão leva para chegar até a equipe. Então, isso são fatores primordiais que vão determinar a recuperação daquele receptor. Em relação ao pós-transplante, né? Esse paciente que é transplantado, ele vai ter que seguir uma série de cuidados. Hábitos saudáveis de vida, uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, cessação do tabagismo, diminuição do peso. Tudo isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma vida mais saudável e, com isso, diminua o risco e a severidade do diabetes e da hipertensão. Importante, além dos hábitos de vida, é o uso correto das medicações que são prescritas pelos colegas. A equipe transplantadora vai seguir fazendo consultas periódicas para esse paciente. E é fundamental que ele siga esses cuidados para que ele tenha uma maior sobrevida e uma melhor qualidade de vida. Nós, cirurgiões vasculares, fizemos uma anastomose de uma artéria e de uma veia que tem mais ou menos o tamanho de um diâmetro de uma caneta. A gente implanta a artéria e a veia na fossa ilíaca direita do paciente. Os rins do paciente, que eles estão ali na sua loja renal, não funcionantes, não são retirados, e nós implantamos o rim na região inguinal direita. E o pessoal da urologia implanta o ureter na bexiga. Eu diria que é uma cirurgia de média complexidade e com uma cirurgia de 2 horas, 2 horas e meia, o transplante é realizado. Ele vai usar imunossupressores, que são medicamentos que modulam a imunidade, fazendo com que ele não rejeite aquele órgão transplantado para o resto da vida. O paciente que toma isso, ele tem muito mais riscos de infecções, tem que ter cuidado, tem que ter
Se tiver animais em casa, tem que ter cuidado maior e é mais suscetível a infecções. Às vezes tem que usar máscara no ambiente em que ele vai entrar no hospital, em ambiente que tem outra pessoa, fazer as vacinas que ele precisa fazer. Então tem que ter mais cuidados que uma pessoa que não é transplantada. Isso é evidente. O SUS é o maior programa de doação de órgãos no mundo, gratuito, né? E funciona muito bem. Então, as medicações também são dispensadas pelo SUS. É poder ter uma vida normal, mas com os cuidados de uma pessoa que fez uma cirurgia, que é transplantado e que teve ao longo de sua vida uma doença crônica que levou ele até o transplante. O paciente, então, recebe alta em torno do 10º dia do pós-operatório para transplante de doador falecido e em torno do 7º dia para doador vivo. Hoje a gente tem 2.700 pessoas no Rio Grande do Sul aguardando um órgão ou tecido. Dentre os órgãos, o rim é o que a gente tem uma lista de espera maior, cerca de 1.300 pessoas aguardando um rim. E por que essa diferença? A diferença entre elas, porque as pessoas que estão em lista de espera estão em hemodiálise. Então é uma máquina que faz a função do rim. O órgão que em maior número que é transplantado é o rim. O que acontece? O rim tem a hemodiálise, tem os métodos que mantêm as pessoas vivendo com a insuficiência renal. Então, assim, por exemplo, para a insuficiência hepática, não se tem em larga escala equipamentos que mantenham a vida. Para o coração a mesma coisa. Então, o que acontece? As pessoas em lista, elas acabam falecendo. No caso de outros órgãos, como coração, pulmão, fígado, não existe uma máquina que substitua esse órgão. Então, as pessoas ou transplantam ou morrem na lista de espera. Além disso, o rim tem uma característica que quando há doação de rim, ele pode, entre a retirada do órgão e o implante, a gente pode ter, a gente chama de tempo de isquemia fria. É o tempo que o órgão fica preservado, numa solução de preservação. Depois que nós retiramos o rim, nós temos de 24, 28, 30 horas para fazer esse transplante. Temos bastante tempo para fazer a programação. Ao contrário do transplante hepático ou do transplante de coração, que não é possível de esperar tanto tempo para fazer o transplante. Inclusive, o rim, ele tem uma característica que a gente recebe no Rio Grande do Sul, rins provenientes de todo o Brasil. A expertise do Rio Grande do Sul utiliza órgãos que outros estados não utilizam. Às vezes aquele senhor mais idoso, de 60 anos, em que a equipe de outro estado decide não utilizar no seu receptor, ou porque não tem receptor compatível, aqui no Rio Grande do Sul são utilizados. Então aqui no Rio Grande do Sul nós temos 8 centros transplantadores de rim. A maior concentração de centros transplantadores está na região sudeste. Então, assim, a região norte, ela é pobre, é mais difícil de transplantar lá. Os receptores que estão no norte, na maioria das vezes, eles se deslocam para o sudeste, onde eles ficam em casas de passagem, aguardando a realização do transplante. Surge um doador lá na Bahia, não tem receptor compatível lá, ou definiram não utilizar, ou o receptor não podia utilizar o órgão naquele momento, eles ofertam para o sistema nacional, para vários estados. Pelas características continentais do nosso país, não temos centros transplantadores em todos os estados. Então, primeiro, a gente oferta os órgãos do nosso estado. Se não tem receptor ou ninguém deseja aquele órgão, aquela característica no estado, ele é ofertado para o sistema nacional, para algum estado, ver se tem algum receptor, né, compatível ou que deseja utilizar aquele órgão. No ano de 2023, nós tivemos até o momento 21 doações de órgãos aqui no Pompeia. Desses, todos foram transplantados, né, em alguma parte do estado. E aí, no caso do rim,
Seguidamente, a gente recebe órgãos de outros estados para transplantar aqui. É muito comum o transplante de pulmão, que é referência no Brasil, o transplante de pulmão, que tem aqui na Santa Casa de Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então as pessoas vêm das mais diversas regiões do Brasil para transplantar com a equipe de pulmão daqui, porque nem todos os estados fazem transplante de pulmão. Os órgãos mais comuns, então, de doação são rins, fígado e córneas. Coração e pulmão são órgãos mais difíceis de serem captados porque requerem uma série de avaliação. O tamanho, né, da pessoa que está doando, a compatibilidade, tem que ser tudo proporcional à pessoa que vai receber. Então, são órgãos que saem em menor quantidade. No Rio Grande do Sul, quais hospitais fazem transplante? A Santa Casa de Porto Alegre faz transplante de coração, pulmão, fígado, adulto e pediátrico, rins, córneas e pele. Hospital de Clínicas também, as mesmas modalidades, e o Hospital de Clínicas tem transplante habilitado para transplante de intestino multivisceral também, e medula também, ambas fazem transplante de medula. A PUC faz transplante renal, lá em Caxias a gente tem o Hospital Pompeia, que faz o transplante de rins e córnea, sendo referência na região a OPO3, que é a Organização de Procura de Órgãos sediada lá no Pompeia, referência em córnea no Rio Grande do Sul, tanto no Hospital Pompeia quanto no Hospital Geral de Caxias do Sul. E o transplante mais comum é o transplante de córnea. Todos os órgãos são possíveis de serem transplantados, com exceção do cérebro. Todos os órgãos são possíveis de serem transplantados. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, então, 8 centros transplantadores de rim, né? Na capital, né? Temos mais de um, e no interior, Caxias, Passo Fundo, Santa Maria, são cidades que também contam com centros transplantadores. Nós temos no Brasil uma espera de 37 mil pacientes para fazer transplante renal e menos de 10% tem oportunidade de fazer por ano. Então nós temos mais óbitos, que é em torno de 4.200 óbitos por ano de paciente na fila do que de transplantes efetivamente realizados. Aqui em Caxias, nós temos o nosso serviço, que é um serviço que atua há mais de 30 anos, no Pompeia, e com bons resultados, enfim, temos pacientes com uma boa sobrevida, tem pacientes até que são transplantados há mais tempo do que eu sou formada. Então, é uma honra trabalhar aqui nessa equipe. Nós fizemos 2 transplantes de doadores crianças de menos de um mês que faleceram e que foram transplantados, e aí a gente coloca o rim em bloco. Foram transplantados os 2 rins de uma criança num adulto. Tivemos oportunidade de fazer 2 vezes esse transplante, e aí com a perfusão dos 2 rins de uma criança que somando vai se transformar num rim de adulto, e em poucos meses o rim ele cresce muito rápido e assume a função. Normalmente, quando surge uma doação né, de criança, ela vai para os receptores infantis. E as crianças, no critério, têm prioridade, recebem uma pontuação, têm prioridade na lista de espera. População jovem, abaixo de 18 anos, ela tem prioridade na lista de espera, né? Então, assim, a população que em maior número está na lista é de 40, 50 e poucos anos. Importante, então, que a gente tem em lista de espera 2.700 pessoas aguardando um órgão tecidos, e uma das principais causas no Rio Grande do Sul de não aceite para doação é a negativa familiar. Hoje, a gente ainda tem 44% das famílias, quando ocorre uma fatalidade, uma morte encefálica, uma pessoa que falece na condição que possa doar os órgãos, ainda a gente tem muita negativa da família.
por desconhecimento do processo de doação ou não conhecer, não saber o desejo daquele seu familiar, não saber se ele era doador em vida ou não. O paciente sendo apto para a doação, nós fizemos a abordagem familiar junto com a equipe da psicologia e aí a família decide então pela doação ou não dos órgãos e tecidos. A gente tenta trabalhar com a família de que maneira que essa pessoa se portava em vida, como que ela era, o que ela gostava de fazer, se ela era uma pessoa que ajudava outras pessoas, se ela tinha essa intenção se já conversavam talvez com alguns outros membros da família, e se não, a gente tenta sempre puxar pelo lado então de continuar essa vida, né, que foi perdida, possa continuar em outras pessoas. Então é muito importante que a gente fale com a nossa família, avise nossa família e que a gente é favorável à doação. Eu olhava direto, né, como é que estava a questão da fila e era angustiante porque são muitas pessoas precisando e poucas pessoas doando, né? Eu acho que as pessoas, até na minha própria cidade, assim, as pessoas ficavam um pouco receosas porque não sabem como que é essa questão do transplante, da doação, então... Seja um doador de órgãos. E é importante também salientar que, diante disso, o Estado lançou agora uma campanha chamada O Amor Vive. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. É um processo seguro, é um processo em que ninguém vai retirar órgãos de ninguém que não tenha falecido. Então, o processo de diagnóstico de morte cerebral é um diagnóstico seguro, feito por 2 médicos diferentes. É um dos processos, mais um exame complementar, um dos processos mais seguros no Brasil. Todo esse processo pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde, gratuitamente, desde a doação até o transplante. A gente faz parte, então, de uma comissão que avalia junto com a equipe médica se o paciente está em morte cerebral ou não. Para isso, os médicos avaliam em 3 etapas, enfim, a neurologia do paciente para ver se ele está em morte cerebral. Detectando a morte cerebral, a gente faz uma avaliação se ele é um possível doador ou não. São retirados os órgãos e recomposto o corpo para que a pessoa possa ter um enterro formal, dignamente e de acordo como a família gostaria. É um processo seguro que passa por muitas etapas, um processo complexo, mas que é todo feito e acompanhado desde o hospital, pela equipe, a central de transplantes faz toda a logística e o processo da seleção é um processo informatizado, seguro, auditável no sistema de transplantes para ver quem foi esse receptor e quem recebeu conforme a ordem e a compatibilidade. Então, seja um doador de órgãos, converse com a sua família. Que quanto mais nós conversarmos disso em vida, maiores detalhes a gente vai ter depois quando vir a acontecer. Porque muitas famílias já sabem se o paciente quer ser enterrado, se já quer ser cremado, né? A gente já tem essa discussão em casa. Mas quando o assunto é doação é diferente. Às vezes a gente não tem essa conversa. E aí chega na hora da entrevista, não se tem um entendimento da família quanto ao assunto. As pessoas que querem ser doadores, eu acho que não adianta só falar para a família que quer ser doador. Eles têm que pegar a família, sentar com a família e dizer assim, ó, eu quero ser doador por isso, 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 porque depois que a gente morre, quem toma conta do nosso corpo é as nossas famílias. Então, elas que vão decidir o que não. Então, não adianta eu dizer que quero ser doador se minha família não aceita, se minha família não, né, acha isso errado. Então, acho que o importante é a família saber, ter, né, convicção de que é uma coisa boa, que é uma continuidade, e eu acho que isso é muito importante.